Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira, finanças pessoais. Ano começando, ano novo chegando e muita gente se perguntando, se questionando como é que está o cenário, as projeções, as perspectivas e, claro, oportunidades de alocação de recursos, oportunidades de investimentos no cenário atual ao longo desse ano de 2025. Para a gente debater um pouco sobre esse assunto, entender um pouco desse cenário que vai acompanhar a gente aqui ao longo de 2025 e essas oportunidades, eu recebo aqui no nosso Papo de Dinheiro o Guilherme Abud, que é diretor de investimentos da Persevera, e também o Marcos Macedo, consultor de investimento, head de alocação da Faros Multifamily Office. Abud, obrigado pela participação aqui, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Macedo, obrigado também por estar aqui com a gente, muito bom poder recebê-lo aqui. A gente que já se falou ao longo da programação da BMC News, mas agora na nossa bancada, na nossa mesa, obrigado, viu? Obrigado pelo convite, Felipe. É uma felicidade estar aqui com você e queria desejar aí para os nossos ouvintes no começo do ano um feliz 2025. Marcos, aproveitar que a gente está começando aqui, só para o pessoal entender um pouquinho rapidamente, né, sobre você, quem é o Marcos Macedo, né, o que faz, de onde vem, para onde vai. Você também, Abud, depois dele, rapidamente, só para o pessoal se situar um pouco na biografia de vocês. Vamos lá, Marcos. Obrigado, Felipe. Falando um pouquinho da minha trajetória, né? Eu estou no mercado financeiro há aproximadamente 18 anos. Comecei no mercado financeiro na parte de risco de investimentos, no The Bank of North Mellon. E nos últimos 15 anos, basicamente, eu trabalhei no processo de asset allocation e desenvolvimento de estratégias de investimentos para pessoa física e para algumas famílias, né? Nos últimos 7 anos, eu venho desenvolvendo uma unidade de negócio, que é hoje o Faros Multifamily Office, dentro do grupo da Fami Capital, e muito focado no processo de construção de estratégias para a gestão do patrimônio e, obviamente, na gestão do patrimônio, a definição dos investimentos para famílias com patrimônios ali superiores a 25 milhões de reais. Boa. E a Abud? Eu sou um pouquinho mais velho que o Macedo. Estou há 30 anos no mercado, trabalhei em várias instituições, na maioria esmagadora focada em asset management, né, gestão de recursos. Meu primeiro emprego foi na Hedging Grifo, lá atrás, antes de existir o Fundo Verde. Já era o Luiz Stuberger, mas antes existiu o Fundo Verde. Depois algumas instituições, como a HSBC, ING, Votorantim. E até que o HSBC vendeu a operação no Brasil, né? Nós fomos trabalhar no Bradesco, alguns de nós, e depois saímos, alguns ex-executivos do HSBC, e fundamos a Persevera, inicialmente focada em fundos multimercados, depois a gente foi agregando outros produtos, e há 2 anos nós fizemos uma operação com a Fami Capital. A Fami Capital comprou o controle da Persevera, num arranjo muito parecido com Itaú e Quineia, né? Em que a gente mantém a autonomia operacional de uma gestora independente, mas é parte de um grande ecossistema com bastante poder de distribuição, e aí a gente atua em 3 verticais diferentes: fundos condominiais, né? Fundos abertos, estruturação e gestão de fundos estruturados, estamos lançando 2 fundos imobiliários e um FDIC em breve, e gestão de patrimônio, a parte discricionária de carteiras administradas e fundos exclusivos. Maravilha. Com essas experiências todas, né, de anos e anos do mercado, todo começo de ano, geralmente a gente para observar o cenário, ver as expectativas, as perspectivas e também olhar um pouco no retrovisor o que a gente vai recebendo de herança, né? Nessa composição, olhando para 2025, o que a gente tem de um panorama geral, de um cenário geral, para a gente poder colocar na nossa conta aí, ou na nossa percepção em relação aos investimentos? Abud, na sua percepção, o que seria a tônica aí de cenário para esse ano de 2025, olhando nessa retrospectiva de finzinho de 2024 que a gente está recebendo nessa herança? A gente está vivendo um período super turbulento aí desde o fim da pandemia, que foi esse tremendo susto que não acontecia há décadas no mundo, que foi, né, a volta da inflação. Então, a inflação foi parar em 8% nos Estados Unidos, coisa que não acontecia há 40 anos. A inflação foi parar em 12% no Brasil, coisa que também, né, aqui acontece mais comumente, mas em períodos de crise e tal.
E aí o mundo inteiro se apavorou, achando que, olha, o mundo que a gente conheceu nos últimos 40 anos acabou, vai vir um novo normal, e esse novo normal a gente vai ter que se reacostumar, que é o mundo inflacionário. A gente nunca acreditou nisso. A gente sempre achou que era um efeito de um choque enorme de oferta, porque o mundo não foi feito para ficar trancado em casa durante muito tempo, né? E aí faltou produtos, faltou logística, né? E aí os preços subiram. Então a gente sempre teve uma visão mais construtiva de que não era um novo normal, e que com o tempo e com o esforço de política monetária, com a normalização, né, de oferta, de transporte, de navio, de container, a inflação voltaria para um nível muito mais próximo do que a gente conviveu nos últimos anos. E está acontecendo. Apesar disso tudo ter acontecido, estar acontecendo, e até de uma maneira bem positiva, né? A gente conseguiu ter inflação vindo de 8% para 2,5% nos Estados Unidos, sem ter que gerar uma tremenda recessão, e nos outros países também. Ficou este fantasma da inflação, reavivou nas pessoas o medo enorme da inflação. Então a gente ainda continua convivendo com esses fantasmas. A cada 3 meses que dá um repiquezinho inflacionário, as pessoas falam, nossa, acho que então não era bem isso. A nossa visão é que não. A nossa visão é bem parecida com a do presidente do Fed, do Powell, que o caminho para a desinflação ele é um caminho cheio de vai e voltas, mas estamos chegando lá. E acho que de fato estamos chegando lá. Então, a gente vê de uma forma mais construtiva, que, né, a gente olha, primeiro falando de ativos internacionais, tem bastante ativos, principalmente na renda fixa, que tem taxas muito convidativas de ponto de vista histórico, porque as pessoas ainda estão muito assustadas com o passado recente de inflação. A inflação já caiu, mas as taxas embutidas na maioria dos títulos de renda fixa internacionais não caiu. Então, nos parece uma ótima oportunidade para investir em bonds, né, lá fora. Boa. Sua percepção, Macedo, nessa conjuntura toda, né? A gente está nessa tendência de baixa da inflação, mas esses picos, esses sustos ou essas movimentações, aí, esses repiques continuam trazendo uma percepção um pouco mais de risco, né? Como que está a sua visão agora para esse ano de 2025? Não só no cenário inflacionário, mas algum outro que você tenha perspectiva aqui de um cenário, né, um pouco mais macro? Felipe, acho que nos últimos 3 anos, assim, o grande tema que veio sendo discutido ao longo do tempo era essa normalização que o Abut colocou do choque de oferta, né? Então, se a gente pegar os principais gestores, principalmente aqui no mercado brasileiro, nos últimos 2 anos, em 23 e 24, a discussão sempre era quando o Fed começa o processo de corte de juros, quando a gente vai conseguir entrar num ambiente mais normal de inflacionário e, consequentemente, trazer uma maior normalidade ali no que diz respeito à tomada de risco para as principais classes de ativos, né? Ao longo de 23, a gente observou um fenômeno que, em alguma oportunidade, conversando com a Abut, ele sempre cita, que é um movimento de descorrelação, né, de carteiras que historicamente trazem um efeito de diversificação importante, que é a carteira de bonds e uma carteira de renda variável no mercado internacional. Essa quebra, o mercado começa a pensar se é uma quebra estrutural, uma quebra pontual, e de 2023 para cá a gente começa a ver um ambiente de mais normalização disso, né? Então a gente começa 2025 novamente com a mesma tônica, né, de entender se o Fed ele vai continuar o ciclo de corte de juros ou se ele vai ter um juros maior por um período mais longo do tempo. Parece que a forma com que o Trump sinaliza que vai começar o processo de gestão, principalmente nesse primeiro semestre, ele vai trazer um ambiente para que o Fed continue com juros um patamar mais alto por um período maior do tempo e, consequentemente, trazendo ali um prêmio de risco que seria mais relevante, o investidor precisar tomar mais risco,
principalmente quando a gente fala dos mercados emergentes, né? Então, fazendo um paralelo do que os juros na economia norte-americana ele vai ditar ao longo de 2025, né? É que naturalmente o investidor brasileiro, que na sua maioria tem um home bias bem relevante, ele vai precisar cada vez mais aumentar o seu processo de diversificação para conseguir oferir oportunidades mais relevantes nos mercados desenvolvidos com um prêmio relevante e com um menor nível de risco. Esse home bias que você comentou aí, para o pessoal que não está familiarizado, aquela situação em que a gente olha bem mais para cá do que procurando alguma oportunidade lá fora, né? Felipe, mais do que isso, muitas das vezes os clientes ainda tentam um processo de diversificação global para buscar as oportunidades de renda fixa internacional, mas nas empresas brasileiras. Então, o brasileiro, de uma forma geral, acho que é um viés mundial, tá? Mas que no Brasil isso é um pouco mais aflorado. Digamos que, em média, 90% do portfólio dos brasileiros, de uma forma geral, é alocação no Brasil. Mesmo com a exposição internacional, buscando uma exposição internacional por meio de empresa dolarizada, por meio de algum ETF, alguma coisa por aqui mesmo. Tem isso também, né? O brasileiro gosta de comprar bonde de empresa brasileira porque conhece, porque confia lá fora. Então é uma diversificação. A gente está nos estágios iniciais de diversificação internacional. Até não muito tempo atrás, ninguém nem se sentia confortável. Você não tinha muitos instrumentos, você não tinha muitos veículos, era mal visto, era visto, né, com aquele ranço de antigamente e tal. E agora está muito melhor, agora a gente tem acesso, não é nada mal visto, é parte da vida a diversificação internacional. Mas então a gente está nos estágios iniciais, porque também do outro lado, a gente tem um competidor quase imbatível, que é o CDI, né? Com o CDI pagando 14%, 15% ao ano, é difícil as pessoas quererem abrir mão disso para comprar qualquer outra coisa, para comprar ação aqui, para comprar fundo imobiliário aqui, para comprar NTNB aqui, para comprar bonds lá fora, para comprar S&P lá fora, porque é uma taxa de juros absolutamente fora dos padrões globais, mesmo quando a gente compara com outros países emergentes. Então, não é só que a diversificação internacional ainda está nos seus estágios iniciais do Brasil, ainda é uma novidade, né? Ainda tem essa força atratora muito grande, que é essa situação muito atípica de que o cash aqui, né, o dinheiro de curtíssimo prazo ali, investido em LFTs ou CDI, paga muito bem, né? Base rates nos outros países paga muito menos do que a nossa Selic ou o nosso CDI aqui no Brasil. Então as pessoas se sentem mais livres para diversificar. Boa. Essa discussão abriu um espaço para a gente tocar em algum assunto, principalmente aqui no cenário doméstico, mas eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu retomo a conversa aqui com o Guilherme Abud, com o Marcos Macedo, e a gente continua falando sobre esse cenário e, claro, estratégias de alocação de oportunidades para o seu dinheiro agora em 2025. Continue com a gente. Bem, estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro, conversando aqui com Guilherme Abud, diretor de investimentos da Persevera, também Marcos Macedo, consultor de investimentos, head de alocação da Faros Multifamily Office. E você dizia, Abud, no último bloco, de um competidor imbatível, que é o CDI, principalmente nas estratégias de investimento. Olhando para o Brasil, esse competidor está ficando cada vez mais forte, robusto, está treinando bastante, né, e está batendo quase em todo mundo, né? Como que é essa perspectiva? Como que você está analisando esse cenário, onde a gente tem a visão de que ao longo de 2025 a gente vai continuar tendo força, tendo relevância e tendo muita atratividade nesse competidor chamado CDI? Vai ser um ano, mais uma vez, difícil de bater o CDI, não porque os outros ativos não vão bem, mas porque o CDI está muito alto, né? E essa talvez seja uma das características mais atípicas do Brasil em relação aos outros países, né? Se você perguntar para a maioria dos investidores e economistas, eles vão falar que a característica mais atípica do Brasil é o descontrole fiscal. E que aí todo o resto é derivado disso. A gente tem uma visão um pouco diferente. Acho que o Brasil fez uma série enorme de reformas nos últimos 25 ou 30 anos,
e bastante ali no período de Meirelles e Guedes, que permitiram com que a gente tivesse um controle fiscal bem melhor. Tanto que o resultado fiscal primário este ano do Brasil, apesar de toda essa celeuma e tal, ele vai ser um dos menores déficits de todos os emergentes do mundo. 0,5% do PIB, descontando ali o que foi gasto com o resgate, né, com o apoio ao Rio Grande do Sul, né, o Haddad já adiantou ali, vai ser ao redor de 0,1%. Outros países têm muito mais, né? O Chile, mais perto, né? Chile, Colômbia, perto de 1,5%, 2,5% de déficit. Acho que a característica que ficou mais fora do esquadro no Brasil é o tamanho da taxa de juros, o tamanho da Selic. Um pouco por usos e costumes, me parece. Porque a gente chegou à conclusão que a gente é diferente, que a nossa inflação é maior, que o nosso déficit é maior, que a nossa dívida é maior, então não resta nada a Selic a não ser subir o quanto for necessário para esmagar a inflação. Mas esse tipo de análise, se a gente for fazer uma análise comparativa com outros países emergentes, ela não se sustenta. Vou dar 3 exemplos aqui rapidinho, né? Primeiro, a inflação do Brasil está acima da meta. Né? Ela baixou de 12 para 4,80, está, portanto, acima da meta de 3, mas em quase todos os emergentes a inflação também está acima da meta, também está ao redor de 4,5, 5. Então o Brasil não está sozinho. Não, a inflação do Brasil é mais alta. Não é verdade. Se a gente olhar o déficit fiscal, eu acabei de falar que o déficit fiscal de 2023 foi bastante grande por causa da PEC e da gastança. O de 24 já foi bem menor do que a maioria dos países com quem o Brasil se compara. E aí resta sempre o último argumento de Budi, mas olha, tudo bem, a inflação está igual, o déficit está igual, ou melhor, mas a dívida pública do Brasil é muito maior do que a dos outros países emergentes. Também não é exatamente verdade. Se a gente olhar pelo critério da dívida líquida, que talvez seja o critério mais correto, o que aconteceu foi o seguinte: a dívida pública brasileira nos últimos anos cresceu um pouco, mas dos outros países emergentes cresceu muito mais. Eles nos alcançaram, alguns até já passaram o Brasil e outros estão nos alcançando. Então nem é verdade que a nossa inflação é mais alta, nem é verdade que o nosso déficit é mais alto, nem é verdade que a nossa dívida é num outro patamar dos emergentes. A turma nos alcançou. E ainda assim, a nossa Selic, ou principalmente nossos juros reais, eles são muito maiores do que nos outros países. Os emergentes com quem o Brasil se compara, né, um grupo aí de 8, 10, 12 emergentes, dependendo da amostra, tem na média juros reais entre 1,5% e 2,5%, no máximo 3%. Os juros reais do Brasil estão indo para 10% ao ano. Então, isso ficou diferente no Brasil, do ponto de vista de arranjo de política econômica e política monetária. E aí ele tem impacto sobre o mundo dos investimentos, porque os clientes olham Selic a 14, 15, 16, falam, puxa vida, para que eu vou querer um multimercados? Para que eu vou querer um fundo imobiliário? Por que eu vou investir na bolsa se eu ganho aqui 14, 15, 16, investindo em título público federal, investindo em CDB de grandes instituições, super sólidas e tal? Então, este é um desafio financeiro do Brasil, derivado de usos e costumes durante 30 anos de uma política monetária que talvez tenha exagerado na dose da Selic. Né? Só para a gente pensar que tem exagerado para cima. Na época da pandemia, muita gente falou que exagerou para baixo, né? Então, encontrar esse meio termo também é um difícil. Pouco mais complicado, né? É difícil. Até estruturalmente, para a gente sair desse cenário que a gente já está de compreensão e de imaginar que seria uma Selic elevada ao normal para a gente, né? O Brasil talvez exagere exatamente no que você falou, na dose das movimentações. Os outros países... desde o Greenspan no Fed, que também teve esse desafio que a gente tem hoje, e depois os outros países foram copiando o modus operandi do Fed, do Greenspan, depois do Bernanke e tal, os outros bancos centrais se tornaram muito mais cuidadosos no tamanho das doses, atuar de forma firme, porém gradual e telegrafada, e muito bem comunicada. Então, a maioria da ancoragem de expectativas dos outros bancos centrais emergentes, né, desenvolvidos e emergentes,
ele vem muito da credibilidade da instituição e do discurso e do gradualismo, né? Aqui no Brasil, criou-se esse modus operandi que, né, veio lá de um período super controverso, né, da desvalorização cambial, depois aquela correria da pré-eleição do Lula, em que os movimentos tinham que ser muito radicais, porque eram crises muito assustadoras e tal, mas ele foi ficando desse jeito, e o Brasil, então, ele não tem ciclos de juros, ele tem sempre choques de juros. É isso que a gente faz uma crítica construtiva, né? Somos fãs do Banco Central como instituição, e das pessoas que ao longo do tempo se dispõem a ir lá, né, ser atacadas, né, sofrer pressão todo dia, um trabalho super difícil, mas que ao longo do tempo mudou menos do que mudou a atuação de política monetária de outros países. Então, os outros países usam muito mais comunicação e muito menos taxas, e o Brasil talvez use a comunicação contra si próprios, o Banco Central se metendo demais na seara fiscal, e aí depois tem que usar um machado pesado de uma Selic muito alta para reancorar as expectativas, né? Acho que está na hora de um debate sobre isso, é um debate bastante interessante, técnico, né? Não estou falando de debate político, estou falando de debate técnico sobre política monetária à luz das melhores práticas do que os outros bancos centrais fazem nos últimos 20 anos. A condução da política monetária ser o foco ali de toda essa discussão. Ô Marcos, e aí nesse sentido, né, o Abud comentou que mais um ano, que talvez seja muito difícil aí bater o CDI por conta de toda essa estrutura, por conta de todo esse argumento que ele trouxe, né? E aí, na sua visão, os desafios, né, como alocador, como head de alocação, para encontrar justamente esses ativos, para encontrar uma gestão talvez um pouco mais fina ali para conseguir fazer um movimento que traga o retorno esperado para os clientes. O desafio é gigantesco, Felipe, e sempre no começo do ano, né, a gente passa por um processo de revisitar como foi o ano anterior, e o cliente, pessoa física de uma forma geral, ele carrega, a gente estuda isso em finanças comportamentais, o que chama de um viés de ancoragem, né? Então você tem ali um grande competidor, como você disse, que vem treinando ao longo do tempo, que é o CDI. E se a gente analisar a performance do real versus o ativo, falando basicamente da Bolsa Norte-Americana, a gente está falando de uma valorização no ano passado de quase 55%. Então você entra para um desafio de buscar quais são as classes que vão compor uma estratégia de investimentos robusta para alcançar os objetivos dos clientes e, além disso, conseguir traduzir para o cliente que o que aconteceu no ano anterior pode não se repetir no próximo ano. Então, nesse processo de construir a alocação para 2025, é óbvio que os prêmios de riscos eles precisam ser bastante elevados, né? Porque essa competição com os juros ela vai ser bem forte no Brasil. A busca por diversificação ela vai ser fundamental, né, para conseguir reduzir esses riscos. E no ano de 2024 a gente teve um fenômeno que o processo de diversificação única e exclusivamente no Brasil, desconsiderando o efeito do câmbio e investimentos no exterior, você trouxe para clientes mais conservadores, né, na alocação de renda fixa, uma sensação que se você comparar a sua carteira com o percentual do CDI, que você teve uma performance aquém. Tá? Mas o ano de 2024 ele foi um ano de ajudar no processo de construção de carteiras de renda fixa, principalmente para fazer a manutenção do seu poder de compra. Tá? Que para o cliente, pessoa física, isso é muito importante. Então, ativos atrelados à inflação ao longo do ano passado trouxeram oportunidades de taxas abaixo do que o Abud acabou de trazer do pós-fixado, que a gente está discutindo IPCA mais 9, IPCA mais 10, mas taxas em patamares um pouco abaixo, mas com benefício de ser isento. E a primeira semana de 2025 também a gente conseguiu observar grandes oportunidades nessas classes de renda fixa, tanto atrelados à inflação,
quanto ativos pré-fixados. Qual o desafio que a gente vai ter em 2025, né? A entender o que vai ser o ponto ótimo para essa construção do portfólio. Quanto de caixa a gente vai precisar destinar ao longo de 2025 para, de fato, construir essas oportunidades assim como elas aparecerem, ou se a gente vai alocar mais capital para prazos mais longos, tá? Na nossa visão, o momento ele vai ser um movimento de você carregar carteiras com maior liquidez, tá? E os investimentos com prazos um pouco mais curtos. Ao invés de buscar vencimentos para acima de 10 anos, está buscando investimentos com prazos um pouco mais curtos, porque essa incerteza que nós vamos navegar ao longo de 2025, principalmente no Brasil, ela vai ser muito grande. É até um desafio que o próprio governo está tendo, né? De vender alguns títulos de taxas com uma duration mais elevada, né? Tá todo mundo tão apreensivo que quer restringir ao máximo o tamanho da exposição, né? Quanto antes o vencimento, melhor. Esse cenário um pouco mais turbulento acaba ensejando também movimentos mais táticos, mais rápidos, até mesmo nessa mudança de portfólio, Marcos? Sim, totalmente. Acho que e nesse processo, né? Acho que o investidor brasileiro ele veio desacreditando de uma classe de ativos, que é a classe de fundos multimercados. Mas é importante a gente conseguir fazer um parênteses aqui de separar o que é a gestão dos fundos multimercados para uma gestão profissional discricionária. Então, a agilidade de um gestor profissional é que ele faça intervenções para extrair mais valor de oportunidades táticas. Isso vai ser muito importante ao longo de 2025, na nossa opinião. E o trabalho do investidor multimercado, dos fundos multimercados, a gente percebeu que ao longo do tempo, o investidor pessoa física ele quer ter mais clareza e transparência do que está acontecendo. E esse produto ele começou a não retratar isso no dia a dia dos investidores, né? Então, na nossa opinião, essa classe de ativos ela é uma classe que ela vai compor ao longo de 2025 uma parcela do portfólio desses clientes, mas a parcela que vai deter um pouco mais de risco para prazos um pouco mais longos e numa concentração nas carteiras muito menor do que o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos. Maravilha. Marcos Macedo, Guilherme Abud aqui no Papo de Dinheiro. A gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui para mais papo sobre cenário e oportunidades de alocação ao longo de 2025. Continue com a gente. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, tentando entender um pouco esse cenário para 2025, as oportunidades de investimentos ao longo desse ano, com o Guilherme Abud, diretor de investimentos da Persevera, também com o Marcos Macedo, consultor de investimentos, head de alocação da Faros Multifamily Office. E a gente estava falando, inclusive, nos últimos blocos aí, sobre uma construção de carteira, sobre que tamanho de caixa que ter, sobre quais os ativos olhar, e a gente estava falando daquele competidor, né, imbatível que é o CDI. Pensando nessas estratégias e pensando em algumas classes de ativo que possam ser ali importantes ao longo de 2025, claro que a gente tem a renda fixa, a gente tem o CDI, mas olhar num ambiente estressado, pelo menos isso os livros dizem, né, nos momentos mais complicados que a gente constrói ali algum tipo de carteira pensando no longo prazo, comprando no som dos canhões para depois a gente vender nos violinos. A gente pode estar passando por um momento assim, na sua visão, de ser um momento onde já tem muito risco no preço, onde a gente já pinta um dos piores cenários e a gente pode ter algumas classes de ativos que estão um pouco mais deixadas de lado, terem um desempenho um pouco mais interessante? Acho que sim. Essa certamente é a nossa visão, né? Talvez acabe sendo o contrário do ano passado, né? O ano passado a expectativa era, puxa, vai começar, né? Vai continuar
vai aumentar o ritmo aí dos cortes de juros, a gente vai vir para um nível de Selic mais civilizado e, portanto, a Bolsa vai reprecificar, os pré-fixados vão reprecificar, as NTNBs vão reprecificar, os fundos imobiliários vão reprecificar e vai tudo subir, né? E aí não aconteceu isso, né? Porque desancoragem de expectativas baseado no discurso fiscal, né, gastador do governo, que não está conseguindo gastar muito, mas o discurso continua, então é uma infelicidade, a gente fica se afogando em copo d'água e tal, né? Talvez esse ano seja exatamente o contrário, que o ano começa difícil, todo mundo muito machucado por esse final de ano muito traumático, pelo novo ciclo de alta exagerada, na nossa opinião, da Selic e tal, e aí todo mundo tirou o pé, então o mercado está muito desalocado e muito descrente. É nessas situações em que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, e a gente na Persevera acha que este ano será um ano como este, os outros ativos chamados ativos de risco acabam ganhando do CDI. Então, eu sei que visto de hoje não parece, e não é fácil ganhar de um CDI que vai para 14, 15 ou 16, né? Mas quando você tem pré-fixados a 15,5% ao ano para 5, 10 anos, quando você tem NTNBs pagando IPCA mais 7,5%, quando você tem uma bolsa negociando a menos de 7 vezes price earnings, com um baita dividend yield, né? Qualquer pequena mudança de expectativa, o carrego desses papéis é muito grande, e aí qualquer pequena mudança de expectativas faz com que você tenha um ganho de capital que, combinado com esse carrego, acaba que você ganha 20%, 25% contra um CDI alto de 15%, né? Mas acho que este ano vai acabar sendo um ano assim, vai ser cheio de vai e volta, não vai ser tranquilo, né? Mas eu acho que vai ser um ano que é meio que o contrário do ano passado, né? Começa-se muito pessimista e ao longo do tempo as taxas implícitas nos ativos financeiros locais estão tão descontadas que eles vão entregar uma performance que vai ser melhor do que as pessoas estão esperando. Você tem essa percepção para a Bolsa também? E aí, Marcos, queria entender até um pouco o que o investidor olha, né? Com tantas questões aí, com tantos setores, com tantas empresas, né? Claro que não é todo mundo que vai ganhar do CDI, nem todo mundo vai destravar valor, mas a gente pode cercar ali essas oportunidades, cercar esses cenários aí para a gente poder, inclusive, capturar esse movimento? O cenário vai ser, como o Abud bem colocou, né? A gente começa o ano com uma percepção de um cenário muito desafiador, né? Mas com empresas em preços extremamente baratos, né? A forma de construir, né, um portfólio ao longo do tempo é sempre muito importante você considerar a alocação em risco para um projeto de mais longo prazo. E, como você bem colocou, os livros textos ensinam, né, que comprar quando está barato e vender quando está caro. Se a gente conseguir extrair todos os fatores psicológicos e focar num processo, digamos assim, mais quantitativo e pragmático, o ambiente onde você conseguiria construir ao longo desse ano portfólios com níveis de risco em ações, mas de forma mais defensiva, seria construir tanto um mix entre Bolsa Brasil quanto uma Bolsa Internacional, estratégias que nós chamamos de long bias, que são produtos que podem estar comprados ou vendidos, ou produtos total return, que vão te dar mais agilidade nessa parcela, nessa classe de ativos que é de ações brasileiras, e eventualmente ter uma estratégia mais focada em dividendos, né? Em boas empresas que estejam em preços super atraentes, pagando dividendos recorrentes, e que você possa, numa descompressão de cenário, numa melhora com algum evento, extrair valor nesse processo de melhoria do mercado. Tá? Então, acho que essas estratégias são estratégias que podem auxiliar os investidores ao longo de 2025 a conseguir tomar risco, mesmo com essa percepção que o ambiente ele começa mais desafiador. E por que é importante, nesse processo de construção do portfólio, Felipe, estar alocado, né? O mercado ele costuma procurar um fator que a gente chama de trigger para conseguir descomprimir esse valor, né? E quando a gente começa 2025, principalmente olhando para o Brasil,
nos parece que o catalisador é uma mudança de perspectiva, né? O investidor ele precisa entender que o Brasil, ele de fato, ele é melhor e ele tem dados econômicos mais robustos, como o Abud bem colocou nos primeiros blocos, e ser empurrado para tomar risco, né? De fato, ele conseguir entender que a tomada de risco ela vai gerar um valor adicional, né? Dito isso, o que é importante nesse processo é que você esteja com alocação para que nesse ponto de inflexão você não perca um movimento de correção que pode ser muito rápido. Então, estar alocado na parcela de ações dentro do Brasil, mesmo nesse ambiente desafiador, ele pode ser extremamente importante para o retorno de médio e longo prazo dos clientes. A gente fala que o mercado ele se antecipa, né? E essa mudança de perspectiva é até interessante porque a gente falou muito ao longo de 2024 de uma percepção de risco, uma percepção do que já está no preço, do que o mercado está projetando numa trajetória até um pouco mais pessimista e cautelosa em relação ao mercado, mas se essa mudança de percepção, né, vier, ela viria de que maneira? De que lado? O que seria esse trigger? O que a gente poderia colocar como esse trigger para justamente virar um pouco dessa chavinha e a gente ter uma percepção até um pouco de melhora? Acho que hoje, na nossa visão, o ambiente político ele tem estado muito preso, né? Se a gente for observar ali no final do ano passado, a dinâmica com o presidente, com a saúde muito sensível, em alguns dias o mercado precificou uma melhora com uma possível afastamento do presidente, digamos assim, nesse processo, né? Então, acho que um catalisador importante que a gente pode ver ao longo de 2025 seria uma ação do governo mais diligente no que diz respeito à comunicação, ao discurso fiscal, de fato, para o mercado conseguir ter uma modificação, ou o mercado ele pode começar a antecipar o que a gente fala das eleições já de 2026. Ver, de alguma forma, a oposição se organizando para conseguir ter um candidato forte ao longo de para as próximas eleições. O mercado pode, Abud, imaginar que justamente nessa mudança de governo, ou talvez até mesmo numa mudança de postura do próprio presidente, haja espaço para essa andada, para essa melhora. E aí a dúvida que fica é até que ponto, né, o cenário doméstico acaba também podendo se sobressair num cenário externo que está drenando os recursos que a gente está ou poderia ter aqui, virando um trigger, né, dessa alocação. É um duplo desafio, né? Exato. O cenário externo, agora nos últimos tempos, depois da sinalização mais rock do Fed e de dados fortes de mercado de trabalho, ficou um pouquinho mais complicado, né? A gente já viveu várias vezes, a economia americana e mundial vai desinflacionando, mas de vez em quando tem uns soluços e todo mundo assusta de novo, né? Temos que depurar esses fantasmas aí do susto de 2021. Mas eu acho que sim, eu acho que grande parte dos nossos problemas atuais ou deste ambiente de tanta desconfiança e de tanto medo vem muito ligados ao discurso do presidente da República, né? Se você tiver alguma mudança ali ou o mercado se convencer, que eu acho que até é verdade, que o presidente fala, mas no fim das contas ele não consegue gastar o que ele gostaria de gastar, né? Que ele quer gastar, eu não tenho dúvida, mas desde o plano real, né, vindo até hoje, mas especialmente desde o governo Dilma, que levou ao impeachment, foram feitas tantas amarras sucessivas, isso, aquilo, reforma da Previdência, teto de gasto, que depois virou o arcabouço fiscal, que é um pouquinho mais permissivo, mas ainda amarra bastante as coisas, tal. A atenção que se dá ao orçamento, né, todo esse arcabouço de controles, fez com que não seja mais tão fácil para um presidente, eu quero gastar 400 bi. Então, não vai gastar.
talvez gaste 20. 400 não vai conseguir, né? Apesar disso já ter sido testado nos últimos anos, como o Lula é muito bom de discurso e muito carismático, e enfim, ele tem o estilo dele, né? Todo mundo assusta, né? E esquece que, olha, uma coisa é o Lula falar, a outra coisa é conseguir fazer, né? Acho que talvez isso comece a ser percebido, ou até o Lula perceba que, ó, chegando perto da eleição, se eu continuar com esse discurso, eu vou dar um tiro no pé, né? De qualquer forma, acho que é esse tipo de coisa que o Macedo estava se referindo, né? Um catalisador. A gente vive num mundo que é uma batalha dura entre fundamentos e preços, né, de um lado. Nossa, está muito barato isso aqui, o retorno potencial para os próximos anos é incrível, né? Do outro lado, ninguém quer ser o primeiro, né? A gente tem um grupo de estudiosos dentro da Persevera de Factor Investing, e aí o fator que mais ganhou proeminência nos últimos anos foi o fator momentum, que é essa história de que assim, ó, todo mundo só quer comprar um ativo quando ele já está andando. Ninguém quer ser o primeiro. Aqueles caras, Warren Buffett, Benjamin Graham, todos fomos criados nessa geração. O nosso cacuete ainda é esse de, nossa, está muito barato, vou comprar um pouco, né? O mundo não é mais assim. O mundo dos, né, algoritmos, com high frequency trade, toda essa velocidade com o dinheiro vai para cá, vai para lá, né? As pessoas não querem tomar muito risco. Então fica todo mundo esperando algum ativo que ande e tal, né? Então a gente fica tentando chegar num bom equilíbrio de, ó, eu sei que esse ativo está barato, muito barato, e que ele é muito promissor para os próximos 10 anos. Talvez não para os próximos 3 meses, 6 meses ou até um ano, mas muito bom para os próximos 5, 10 anos. Só que aí esses preços só começam a andar quando muitas pessoas começam a se convencer disso, que geralmente é quando o próprio preço começa a andar, né? Por isso que o Marcos estava falando de que, olha, às vezes você tem pequenas mudanças de discurso ou pequenas mudanças de percepção ou local ou estrangeira, que quando o preço está muito barato, e aí ele começa a andar e aí vira correria, todo mundo quer. Então um ativo que ninguém queria 2 meses atrás, de repente todo mundo quer. Eu acho que esse ano vai ser um ano desse tipo, né? Não sei dizer se é daqui 2 meses, se é daqui 6 meses, se é mais para o finalzinho do ano, mas que eu acho que é essa combinação entre preços extremamente descontados, pessoas extremamente desalocadas e a aproximação de uma possibilidade de mudança de poder ou mudança de discurso, essa combinação pode ser explosiva. Tomara, né? E os investidores estão muito apostando nessa combinação explosiva. Preciso fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com o Papo de Dinheiro para o último bloco, conversando aqui com Guilherme Abud e Marcos Macedo. Continue com a gente. Muito bem, estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro, discutindo um pouco sobre cenário 2025, estratégias de alocação, com Guilherme Abud, diretor de investimentos da Persevera, também com Marcos Macedo, consultor de investimentos, head de alocação da Pharos Multifamily Office. Ô Marcos, a gente estava até falando, né, no último bloco, o Abud muito bem comentando, essa questão do momentum, né, onde o que está muito achatado, que amassado, que os investidores esperam andar um pouquinho para ir embora, para fazer seus investimentos e não pegam, de repente, os primeiros movimentos, o movimento mais embrionário, aquela primeira pernada. Talvez a gente esteja vendo um movimento lá fora sobre isso, né? Principalmente quando a gente vê as bolsas lá nos Estados Unidos nas máximas, as empresas de tecnologia sustentando isso e muita gente nessa diversificação internacional, buscando essa diversificação internacional, buscando essas empresas, buscando inclusive setores que também já pegaram um momento bastante importante. Claro que a estratégia é lei, estratégia de diversificação é lei, ela é muito importante nesse cenário desafiador que a gente está falando, mas também é interessante compor, né, um portfólio, buscar as oportunidades nesse sentido que a gente está falando, de encontrar mesmo algo que possa dar retornos lá na frente. Como que você está vendo esse momento também do cenário internacional, né? Porque a gente está em momentos bastante elevados e existe aquele receio, né? Será que
vai ter uma correção? Será que vai continuar esse movimento infinito de alta que a gente está vendo? Felipe, esse questionamento ele é extremamente importante, né? E para ilustrar um pouco como a gente hoje enxerga esse processo de momentum, né? Eu tenho que dar um passo para trás para falar de uma exposição estrutural, de como vai ser construído um portfólio para um cliente para o médio e longo prazo, né? E aí, quando a gente olha a economia brasileira, a Bolsa brasileira e a Bolsa norte-americana, a gente pode fazer um comparativo que a Bolsa brasileira, né, ela replica muito o que seria uma velha economia, né, muito focado em commodity e bancos. Quando a gente olha para a Bolsa norte-americana, acho que a composição ela consegue extrair um pouco de valor do que a gente enxerga que é essa nova economia, né, que vai ser uma economia onde você está buscando cada vez mais eficiência, principalmente pautado em tecnologia. Tá? Nos mercados desenvolvidos, as estratégias quantitativas, hoje são extremamente importantes e elas conseguem captar esses movimentos de curto prazo, que a gente está chamando de momentum, de forma extremamente eficiente. Então, é muito difícil o cliente pessoa física, sem um gestor profissional, se apropriar disso, mas com o passar do tempo, esse tipo de estratégia ela tem feito cada vez mais uma parcela cada vez mais importante dos portfólios, tá? Então, o que a gente espera ao longo de 2025, né, para poder combinar um pouco dessa parte estrutural e, digamos, um pouco dessa parte de momento, né? Dentro da carteira dos clientes, você tem uma parcela de ações que seja uma combinação entre a Bolsa Internacional e a Bolsa Brasileira, isso feito com boas empresas, com papéis de mais longo prazo, e uma parcela dessa gestão de risco delegar para gestores profissionais que sejam mais especializados e que tenham um grau de profundidade e profissionalismo nesse tipo de estratégia para extrair mais valor das carteiras para os clientes. Abud, na sua percepção, né, esses movimentos aí já engataram no momentum que tinham que engatar? Talvez a gente tenha alguma correção, principalmente diante do cenário macro internacional também, que pode trazer alguma percepção um pouco mais diferente dessa festa infinita? Lá fora? Sim. Acho que a gente vai ser muito parecido com o ano passado, provavelmente, né, uma magnitude um pouco menor, né? Que a gente vai ter vários sustos ao longo do tempo, mas eu acho que o S&P vai ter um bom ano de novo. Né? Toda vez você tem um susto de inflação, um susto com o mercado de trabalho, por causa desses fantasmas que acordaram de novo ali depois da pandemia, fantasmas inflacionários que, né, desarranjam toda a economia. O mercado dá uma travada, fica com um pouco de medo, desaloca um pouquinho, mas depois volta a olhar exatamente isso que o Macedo estava falando, né? Que são empresas que geram tremendo caixa, que são inovadoras, que são dominantes, que são bem geridas, e que estão num índice, né, que é o S&P, que é um índice que tem a propriedade de conseguir se reinventar. Então, ao longo do tempo, empresas que foram ficando mal geridas ou né, ligadas a uma economia velha, ultrapassada, eles foram saindo do índice e vai aumentando a participação no índice de empresas muito mais inovadoras, né, muito mais modernas, tal. Então, o índice S&P ele tem uma força atratora global que é muito forte, né? E eu acho que junto com isso vai ter um outro apoio que é o seguinte, né? Nesse momento o Fed fez um discurso mais hawkish, mais cuidadoso, porque teve uma pipocada para a inflação para cima e, né, uma série de dúvidas se vai continuar conseguindo desinflacionar. Mas eu acho que o Fed tem a percepção ou tem a consciência, ao longo do tempo os bancos centrais no mundo foram desenvolvendo essa consciência que para conseguir ser bastante forte, bastante, né, dinâmico na alta de juros quando é preciso desacelerar a economia, é preciso também
quando a batalha da inflação vai sendo vencida, você voltar para muito perto de um ponto neutro, porque senão depois tem um outro choque inflacionário, você não tem espaço para subir de novo, porque hoje a realidade é que todos os países são muito endividados. Então, né, nenhum país pode ficar pagando 4, 5, 6, 8% de taxa real por ano, por um ano, para combater a inflação, tudo bem. Por 5 anos fica difícil, por 10 anos fica inviável. Acho que o Fed tem essa consciência. Então, ele pilota um pouco isso de, né, ser mais duro de vez em quando para conseguir dar a nova pernada de queda da inflação, mas acho que o Fed tem essa consciência de que, olha, a taxa de juros nos Estados Unidos não pode ficar muito acima de 2% real por muitos anos com esse tamanho de dívida, né? Então, vamos voltando ao normal. Se a inflação permite, a inflação está permitindo, vamos devagarzinho, mas vamos indo. Então, acho que, de novo, né, este começo de ano, ele não reflete fidedignamente o que vai ser o ano inteiro. Acho que o ano inteiro vai ser melhor para os ativos de risco do que este finalzinho de ano passado e começo de ano está indicando. Boa. Acho que a gente conseguiu passar bastante, né, pelo cenário agora em 2025. Falou um pouco de estratégia, falou de ativo, falou de percepções. E só quero agradecer aos dois aqui por estarem no nosso Papo de Dinheiro, dando essa visão geral aqui para o nosso telespectador, muito importante, claro, para quem está no dia a dia ali, observando e conversando e traçando esses cenários. Isso é muito bom para a gente poder passar aqui para o nosso telespectador. Abud, Marcos, obrigado por estarem aqui com a gente. Rapidamente, 30 segundinhos, uma consideração final, por gentileza, Abud. Para os clientes, pense menos em percentual do CDI e mais em retorno real acima da inflação, né? Acho que isso vai ajudar muito a ter o desprendimento necessário para poder ir construindo um portfólio que às vezes rende abaixo do CDI quando você está construindo, né? Ele rende abaixo do CDI num ano para você construir um portfólio que vai dar muito acima da inflação nos próximos 10 anos. E às vezes as pessoas perdem essas oportunidades porque fica ali, não pode dar 98 do CDI, não pode dar 80 do CDI no mês, no semestre, e aí você perde oportunidades de garantir retornos espetaculares por uma década. Muito bom. Macedo, considerações finais, rapidamente, por favor. Acho que é super importante que o cliente ele gaste mais tempo entendendo os seus objetivos para que a construção do portfólio ela seja alinhada ao objetivo individual. Eu sei que é difícil, eu sei que nos eventos sociais, normalmente as pessoas contam quais foram as grandes escolhas, mas não é comum que pessoas que não sejam profissionais tenham ideias excepcionais todos os dias. Então é importante entender cada vez mais o seu objetivo e construir o portfólio de forma gradual com a ajuda de profissionais. Muito importante isso aí, né? Você se conhece, não ficar olhando para a grama do vizinho, para o portfólio do vizinho, quanto que ele rendeu a mais que o seu, que às vezes está tomando muito mais risco do que você. Isso aí. Às vezes você não está disposto a tomar o risco que o seu vizinho está tomando. Muito bom, muito bom. Obrigado, viu, gente? Falei com o Guilherme Abud, diretor de investimento da Persevera, com o Marcos Macedo, ele que é consultor de investimentos, head de alocação da Faros Multifamily Office. Obrigado pelo papo, obrigado sensacional. E, claro, portas abertas aí para vocês estarem aqui com a gente em outras oportunidades. Conte conosco. É isso. A gente vai ficando com o Papo de Dinheiro por aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais entrevistas aqui no seu programa, no seu podcast de educação financeira e finanças pessoais. Até a próxima semana, então. Forte abraço. Tchau, tchau.